Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Traga atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E o São Paulo que entra em campo na segunda-feira contra o Novo Horizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre o pacotão de reforços no São Paulo. O Tricolor contratou nos últimos dias 16 jogadores para suas categorias de base. Esses atletas chegam entre o sub-14 e sub-20, negociações conduzidas por Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base e alguém com bastante moral dentro do clube, depois da uma série de mudanças que ele fez em Cotia e que culminaram com o título da Copa São Paulo de Juniores no início dessa temporada. Os dois jogadores com investimento entre esses 16 contratados foram o meio-atacante Juan Potes, 18 anos, colombiano, que chega do Envigado. São Paulo adquiriu 70% dos direitos econômicos e ainda há a possibilidade, dentro do contrato de aquisição, de mais 10%. O outro jogador que teve investimento, Isaac, zagueiro de 18 anos de idade, que pertence ao Red Bull Bragantino. São Paulo acaba de adquirir 80% dos direitos econômicos. No total, dos 16 reforços, 5 para o time sub-20, todos com autorização do Departamento de Futebol Profissional, que já analisa a possibilidade de, se eles forem bem, serem promovidos ao time de cima. Além do Isaac, queria destacar o Matheus Ferreira, que veio do Vasco. Isaac e Matheus Ferreira já têm convocações para a seleção brasileira. Ainda foram contratados o Gustavo do Cuiabá e o Matheus Menezes do São José do Rio Grande do Sul. Os outros atletas que compõem essa lista de 16 reforços para as categorias sub-14, 15 e também 17. Só para completar em relação ao São Paulo, o Tricolor assegura que não haverá tempo hábil para a aquisição de Thiago Mendes. A janela se encerra nessa sexta-feira. Apesar do barulho feito pelo staff do jogador, Thiago Mendes gostaria de voltar ao São Paulo. A tendência é que, se isso acontecer, aconteça na metade do ano. Vai falar um pouquinho sobre o São Paulo? Assim, o São Paulo está devendo. Está devendo. Né? Vai mostrar agora, no próximo E o Zubeldia disse isso lá na última coletiva, achei bem legal da parte Quem dele. não tá devendo, né, Garrafa? Não, mas Nesse assim... começo de temporada. Não, mas o São Paulo vem numa dívida aí boa nos últimos jogos. São Paulo está devendo. A hora da onça beber água mesmo é na próxima segunda-feira, porque futebol não adianta, querendo ou não, é resultado. Vence o Novo Horizontino, colocou o trem no trilho. Não vence, o Novo Horizontino é eliminado, o São Paulo... O Zubeldia cai. O São Paulo vai entrar... O Zubeldia vai cair. Vai entrar numa loucura. Se for eliminado... Veja a importância do jogo de segunda. Vai repetir o que aconteceu no ano passado. E eu querendo terminar o meu raciocínio, o senhor me interrompeu. É só para empatar um pouco o jogo, né? Não, você pode ficar à vontade. É que você ganha de goleada nesse quesito. O Zubeldia, agora defendendo o argentino louco ali na beira do campo, ele talvez tenha encontrado um jeito de jogar que o home office? Ele vai estar no jogo ou ele vai estar em casa no sofá? Cara, é insuportável. Ele é o técnico que comanda o time de sofá. Os três zagueiros, pode ser uma solução para o São Paulo, que também estava sofrendo muito com a questão defensiva. De repente, com esses três zagueiros, soltando os alas. É um formato que já deu certo tantas vezes para o São Paulo. Pode ser um caminho. Muito bom. A direção do São Paulo, o presidente do São Paulo, não esclarece coisas muito importantes em termos financeiros e foi um passo que ele decidiu dar como presidente do São Paulo. Tanto a questão do FIDIC como a questão da base, que está tendo um monte de coisa. A base está contratando. A base está contratando, exatamente. O profissional não pode contratar. Mas a base está fora do FIDIC? Então. Porque é mais barato também, né? Sim, claro, mas aí que tá. Mas tem uma outra coisa rolando em paralelo, que é a venda de parte da base para um parceiro. Eu ia perguntar, será que tem a ver com isso? Certamente. Né? A política, vou começar pela base, porque a base trouxe o Negrutti como substituto do Pablo Maia. O Negrutti, capitão da Copinha, já está treinando de volta depois das férias no time profissional. E aí, você tem o time campeão da Copinha e começa a contratar um monte de jogador da idade da turma. Isso vai muito de encontro com o que o presidente do São Paulo falou em algumas entrevistas sobre a ideia de ter um parceiro sócio na base para amplificar o número de jogadores talentosos, jovens, que possam render negociações. Um ou outro para o time principal e render negociação. O São Paulo já estava contratando um ou outro jogador da base, como o Palmeiras fez com o Estevão, por exemplo. O Palmeiras
que deu aula de base, ele não formou todos os seus jogadores, desde o berço. Pelo contrário, a agressividade no mercado de base foi maior. Você vê como o Palmeiras fez? O Palmeiras foi mais agressivo na base nesse tempo todo do que no profissional. Só que pelo que a gente ouve, se você não tiver dinheiro, você não consegue ser assim, sabia? Então, não adianta só você ter vontade na base. mas aí você tem um se sócio. o pai não recebeu um dinheiro maior, se o garoto não... Isso. E aí o parceirão, né, seja o grego, é quem vai municiar uma sociedade na base. Precisa ficar claro isso. No profissional, o contrário, para esse ano. O profissional tem também obra de Casares para esse segundo mandato. Tem uma trava, tem uma limitação completa. É o orçamento engessado do futebol brasileiro. Não pode pedir empréstimo, não pode superar, não pode pagar para o direito federativo, não pode onerar a folha que está... E o São Paulo tenta contratar um jogador nesses moldes, com essas travas. Então, para o Thiago Mendes vir, ele tem que... O São Paulo não está negociando o Thiago Mendes com o clube do Catar ou com o empresário dele, propriamente dito, o Casares e a direção de futebol. O Thiago Mendes está sendo negociado na Galápagos, que é a empresa que controla o fundo de investimento do São Paulo, para ver se ele, eventual negociação, se adequa ao fluxo, às travas que a Galápagos tem. E para se adequar, o Thiago Mendes vai ter que vestir a camisa do São Paulo como ele vestiu algumas vezes, como fez o Wendel, como fez o Oscar. Ah, beleza, eu topo receber agora o salário X, que cabe na folha. A partir de 2026 ou a partir do meio do ano, eu pulo de faixa. As minhas luvas vão ser pagas lá na frente. Só assim que é possível, ou seria possível. Eu fiquei pensando, isso não configura uma... Tudo bem, pode ser de outro jeito, você pode ter driblado o negócio aí, o FIDIC, mas não é uma dívida que você vai pagar lá na frente de qualquer forma? Não, mas o FIDIC, ele visa... Claro, é que o São Paulo, se o São Paulo... O que eu quero dizer assim, o São Paulo não está economizando, ele simplesmente está empurrando o negócio para pagar depois. Ele está economizando nesse primeiro momento. O FIDIC tem travas imediatas e depois, óbvio, que com a amortização dos juros, você vai tendo mais fluxo de caixa e mais fôlego para... Se o São Paulo tiver nessa vida daqui a um ano, ele quebra, não tem time. Que é o que o Massa fala, você não tem time. Sofre no começo, respira, sobra um pouquinho mais, ele quebra respira. Esportivamente. Esportivamente, não financeiramente. Ele cai para a segunda divisão. Não tem mágica. O São Paulo vai investir menos que qualquer time da Série A do brasileiro. Se bobear, investe menos que o Mirassol. É a decisão, é a tentativa. Agora, se você contrata um jogador, é como o Oscar. Você contrata que tem ainda... O Oscar tem um asterisco, né? Metade do salário dele é pago pelo patrocinador master do São Paulo. Se você fecha um contrato de 3 anos com o Thiago Mendes, você vai receber no primeiro ano... normalmente é o contrário. Você vai receber X, no segundo ano 2X e no terceiro ano 3X, de acordo com a estimativa do fundo de investimento, né? Então, essa tratativa está sendo feita com qualquer jogador. E até o São Paulo conseguir virar essa roda, vai demorar um certo tempo, né? E acho que essa situação, o Thiago Mendes não teria possibilidade, ou essa tentativa, se o Pablo Maia não tivesse se machucado seriamente. Não iam tentar, mesmo que o Thiago Mendes já tivesse colocado a camisa do São Paulo, já tivesse ido no jogo do Corinthians, a família já conversado com o Zubeldia, que está aqui atrás, tal, não sei o que lá. É porque é uma situação emergencial com uma lesão de um titular, uma lesão grave. Vamos colocar na tela aí os números do Thiago Mendes na Europa, os números do SofaScore. Na Europa são bons. Na Europa são bons. Tá Lille e Lyon, ele não está mais na Europa, mas ele jogou 215 jogos, 172 como titular, 7 gols, 20 assistências, 87% de acerto de passe, 57% de acerto no passe longo, 322 desarmes, 320 interceptações, eficiência nos duelos de 55% e cartões amarelos 35%. Ali do ladinho direito, o mapa de calor dele. O mapa de calor é o que interessa pro Thiago Mendes. Ele é um jogador, onde ele joga? Em todos os lugares. Exato, né? Seria... Tá em todo lugar. Agora, esse é um mapa de 2 anos atrás, esses números, antes de ele ir para o Catar. No Lyon ele foi ótimo, né? O Lyon, ele era o principal marcador do Messi. Ele jogava contra o Neymar, o Messi e o Mbappé. Aí depois foi pro... No Catar ele joga, machucou no Catar, tá? É outra coisa. O Catar, os caras Até jogam... fisicamente ele está diferente.
Né? Então o São Paulo está contratando um jogador com 2 anos de atraso. Aliás, todos os jogadores do São Paulo contratam são com 2 anos de atraso, porque é a realidade atual do clube, cara. O Qatar, o que dificulta é o lance de parte física mesmo. É isso que é a preocupação. Se joga lá 40 jogos no ano no máximo. Uma vez eu olhei lá, cara, o Guedes já estava lá meses e meses. Aí eu falei, me deu curiosidade, quantos jogos o Guedes fez? Tinha feito 25. O Corinthians em abril tinha 25. Exato. E ele tinha feito 25 em 8 meses, 9 meses. Um negócio meio surreal, assim. Joga uma vez a cada 10 ou 15 dias, tá? Uma vez por semana. Negócio bem tranquilo. Agora, ainda sobre a questão do São Paulo, Thiago Mendes e tudo mais, como diz você, eu digo também, né? Tem uma questão de comunicação no São Paulo. Se o São Paulo estiver sangrando agora, para daqui 2 anos, sei lá quanto, tiver uma situação ok, eu aposto que a torcida, onde é que assina? É assim, daqui 2 anos tá legal? Beleza. Mas nem isso se sabe. Não. Porque a gente não sabe as condições, não sabe se o fundo está arrecadando, não sabe se daqui a 2 anos vai resolver. Porque quando começa a aparecer números, os números são ruins. Eu vou te falar uma coisa, se eles fossem claros, até para a leitura da arquibancada ser mais fácil. Ó, janela de janeiro, não temos R$1. Janela de julho, já temos um tantinho. Exatamente. Ficaria bonito. Terceira janela, ó, vamos ter tanto. Se tivesse um cálculo para a arquibancada falar, caramba, eu entendi, hein? É 0, 30 milhões, 45 milhões e vai aumentando a possibilidade de sobrar um dinheiro, ficaria de melhor entendimento. Então, mas isso não aparece em lugar nenhum, né? Não aparece. Aí você pode ter 2 interpretações, porque o presidente tem dificuldades de se comunicar claramente, objetivamente, e a segunda é que ele não está seguro do que está acontecendo agora. Se você reparar só em janelas, a segunda opção ganha força. A última janela do São Paulo, né? Janela porque, olha a janela do Santos, o que foi a janela passada do Corinthians, o que é a janela do Palmeiras. A janela passada do São Paulo, ela começou com uma política. São Paulo vai contratar 2 jogadores jovens no auge, que estão na Europa, estão disponíveis para empréstimos com cláusulas de compra dos direitos lá na frente. Vamos rejuvenescer o elenco, trazer fôlego novo. Juan Tressoldi e Marcos Antônio. Começou a janela com os 2. Olha lá. Passa 45 dias da janela. Do começo da janela para o final, já mudou. Aí o Casares já falou, galera, não. Chega, não vai dar, nós vamos quebrar. Vamos mudar o rumo. Aí o São Paulo completa a janela com, no último dia, Jamal, Lewis e Santilon. Na linha da Xepa, né? Na Xepa, empréstimo meio gratuitos com não sei o que lá. Os 2 já foram devolvidos. Então, ao final da janela passada já dava esse indicativo. Mas talvez, Vessone, o São Paulo não soubesse. O que me dá a entender é que a direção de futebol, que é uma parte nessa engrenagem, o futebol é o principal, mas não é só o futebol não que tem. Hein? É como você falou, para você ter o superávit do Palmeiras, uma arrecadação de 1 bilhão, tudo tem que funcionar bem, principalmente venda de jogador, eu sei. Mas tudo tem que funcionar bem. O patrocínio, o clube social não pode dar prejuízo. Senão não passa de 1 bilhão de jeito nenhum. O show tem que dar lucro e não prejuízo. Então, né? Então, tem um monte de coisa. O que eu acho que aconteceu é que a direção de futebol do São Paulo, com uma meta, vocês vão ter que reduzir a folha em 1,5 milhão, ela teve um norte, que pode ser bem discutível, mas ela teve um norte. Eu vou melhorar o meu time titular em termos de qualidade, em detrimento do meu elenco. E aí ela traz, sem pagar direito federativo, traz 4 jogadores, se o Thiago vier, serão 5, e tira da folha de pagamento 18, sem pagar para o direito federativo. E economiza 1,5 milhão na folha de pagamento. Então a direção de futebol do São Paulo está se virando nos trinques. E só para não deixar o Casares fora da história, como se ele estivesse se esquivando completamente, ele tem sido fundamental nas contratações do São Paulo pelas relações pessoais dele. Sim, o Wendel, o Oscar, o Thiago Mendes agora. Mesmo o Cedric, que ele tem relação aí tem a questão política, mas é uma relação que tem. E eu queria fazer um outro elogio. Eu acho que para quem não tem nada, ter conseguido contratar 2 laterais esquerdos, que era a maior carência, o lateral direito, eu acho que fez bastante coisa. Moreira pra cá, não sei o quê, consegui mais um. Sabe, se virando ali nos 30, tentando a engenharia e tal. Eu acho que conseguiu, cara. É verdade. Pra quem não tinha nada. Sim.
Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo nessa segunda-feira pelas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. O Tricolor joga em casa, né, no Morumbis, e precisa vencer, né, pessoal, para se classificar para uma possível semifinal, que pode ser contra o Palmeiras fora de casa no Allianz Parque. Para esse jogo, né, o Zubeldia deve ter o retorno do volante Alisson e do lateral esquerdo Enzo Dias, que foram preservados, né, no último jogo. O Pablo Maia está fora, né, pessoal, entre 4 a 6 meses, depois que fez a cirurgia. E o Luiz Gustavo, né, galera, não deve retornar para esse jogo de segunda-feira. Possivelmente ele vai se preparar para uma possível semifinal, né, se o São Paulo se classificar. O Thiago Mendes, né, pessoal, tudo indica que não deve vir agora, apenas no meio do ano. O Tricolor tenta fechar a contratação dele ainda hoje, mas está encontrando dificuldades, né, pessoal? Então vamos ver se até o fim do dia o Tricolor consegue fechar essa contratação ou não. E o São Paulo vem fechando com vários garotos para a categoria de base, né, galera? E tudo indica aí, com esses investimentos do São Paulo, que está muito próximo do Tricolor fechar a parceria com o empresário grego Ângelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo. E um pouco dessa quantia, né, pessoal, vai ser também para o time profissional. Então, e alguns comentaristas ainda insistem em falar que o São Paulo está vendendo um pouco da sua base. E eu repito, né, pessoal, não é isso. O São Paulo está fazendo uma parceria, um contrato que deve durar 10 anos. Então, o São Paulo vai ter vai dar uma fatia, né, pessoal, para o Ângelos Marinakis. Tudo indica que nos primeiros anos o São Paulo vai ficar com 75%, né, das vendas e no fim desse contrato 60%. Então o Ângelos Marinakis no fim do contrato vai ter 40% das vendas. Então é uma parceria, né, galera? Então o São Paulo não está vendendo base nenhuma e precisa fazer isso, né, pessoal? Até porque a gente está vendo o Palmeiras com faturamento de 1,2 bilhão, o Corinthians com 1 bilhão. Então, vários times aí, o São Paulo apenas ficando com dívida, né, pessoal? Então, longe ainda desse 1 bilhão. Então, o presidente do São Paulo precisa fazer alguma coisa, já que o Tricolor não pretende virar SAF nos próximos anos. E é complicado, né, galera? O São Paulo, com essa aprovação do fundo de investimento, o Tricolor não pode investir muito. Então, vamos ver se até o fim do ano o São Paulo vai diminuir um pouco essas dívidas. O São Paulo pretende quitar, né, suas dívidas bancárias e diminuir os juros em quase 50%, ganhando fôlego financeiro, né, pessoal? Mas até agora esse dinheiro do fundo não entrou, a gente não sabe como está indo, né? Até porque os dirigentes do São Paulo não tem muita transparência, né, pessoal? Então o Júlio Casares mesmo que falou no começo do mandato que ia ter, mas até agora nada. Isso sim, né, pessoal, tem que culpar muito o presidente do São Paulo por não ser transparente. Ele falou que quando assumiu o São Paulo, o Tricolor ia disputar financeiramente com o Flamengo, com o Palmeiras, e a gente não está vendo isso. Mas já na parte do campo, né, pessoal, se o São Paulo não se classificar para uma semifinal, o Zubeldia deve ser demitido. E faz bem, né, pessoal? Eu não concordo com alguns comentaristas que vêm defendendo o Zubeldia, até porque ele foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil ano passado. Não utiliza a base, né, pessoal? O São Paulo precisa muito utilizar a base agora para fazer dinheiro, né, pessoal? Até porque vai ter um grande investimento e tem um treinador que não gosta de utilizar esses garotos. Então não faz o mínimo sentido, na minha opinião. Então acho que o São Paulo está certo em demitir o Zubeldia, se não se classificar, né, pessoal, no Campeonato Paulista. E o São Paulo calcula economizar atualmente cerca de 1,4 milhões de reais por mês com os salários do elenco principal em comparação com o que pagava até o ano passado. O clube promoveu uma reestruturação no grupo de atletas, com 16 saídas e 4 chegadas. O corte é uma medida necessária para adequar o departamento de futebol às regras estabelecidas pelo FIDIC, criado no ano passado para o pagamento de dívidas bancárias do clube. Uma delas é o teto de investimento no futebol de 350 milhões de reais anuais. E essa redução ainda não é suficiente, porém, o dirigente acredita que deve reduzir mais, né, pessoal, com salários. Estima-se que o clube pague hoje cerca de 16 milhões de reais por mês com salários. E uma meta citada, né, por Cartolas
é que o corte alcance 2 milhões de reais. Eles acreditam ser muito possível, né, pessoal, chegar nesse número. Desde o fim do ano passado, 16 jogadores foram vendidos, emprestados ou tiveram seus contratos finalizados. Alguns tinham salários muito altos, como Nicão, Rafinha, Wellington Rato e Galopo. E o São Paulo calcula então, né, pessoal, uma grande economia na folha de pagamento e deve ter outras saídas em breve, como do lateral Orejuela, que seu contrato termina amanhã, e o Lisieiro, né, que o contrato termina em junho. Então, São Paulo em breve pode chegar nesse valor, né, pessoal, de 2 milhões de reais por mês de economia, né, com a folha de pagamento. Mas nos próximos anos, né, pessoal, São Paulo tem que começar a ter outras receitas, porque se começar desse jeito, sempre se desfazer do elenco, pode correr risco de cair para uma segunda divisão, né, galera, nos próximos anos. Então a diretoria do Tricolor precisa fazer alguma coisa, já que não quer virar SAF nos próximos anos. Vamos ver se esse fundo de investimento, o São Paulo quitando suas dívidas bancárias, vai ganhar um fôlego financeiro, né, pessoal? Então é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!